Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um aulão semanal. Essa é a nossa aula de número 24. A gente falou tanto sobre alimentação, sobre saúde mental, falamos sobre vários temas aqui adjacentes ao processo do treinamento. Falamos também dos fundamentos do emagrecimento, fundamentos do ganho de massa muscular, a teoria da prática. Bom, agora vamos falar o que eu, Lucas, utilizo para corrigir o exercício de alguém. O que eu olho para ver se um exercício está sendo bem executado ou não. O que faz eu, Lucas, olhar para alguém treinando na academia e olhar e falar, caramba, que movimento bonito. Ou olhar na academia e sentir a vontade de girar uma anilha na cabeça da pessoa e falar, filho, assim você se machuca. Enfim, eu não vou tacar a anilha na cabeça de ninguém, mas vou contar para vocês o que eu olho, quais são qual é a base para uma execução correta da execução dos exercícios. Legal. Primeiro de tudo, vamos entender como execução correta, uma execução que seja a que o treinador passou para você. Por quê? Porque imagina-se que o treinador, quando prescreve um exercício e ele te explica o exercício, ele sabe o que ele está fazendo e ele sabe o que ele quer, qual a finalidade daquele exercício para você. Por quê? Eu vou explicar da seguinte maneira. Um exercício, ele não é pura e simplesmente jogado ali no seu treino. Um exercício, ele tem uma finalidade, ele tem um porquê estar ali. Então, quando você pensa, eu vou trocar esse exercício por esse, porque ele trabalha o mesmo grupo muscular, não é bem assim. A gente não pode pura e simplesmente pensar, ele trabalha esse músculo, então é a mesma coisa que esse daqui. Não é bem assim. Quando a gente faz algum exercício, a gente pensa da seguinte maneira. Aquele exercício, ele tem as suas particularidades diferentes dos outros, ok? Então, quando a gente está treinando, quando a gente está fazendo um movimento, a gente não está trabalhando uma musculatura isolada. A gente está trabalhando um grupo muscular. Esse grupo muscular pode ser quase seu corpo inteiro, quando você está fazendo às vezes um levantamento olímpico, quando você está fazendo um levantamento terra, que você precisa de uma grande parte da musculatura ali do seu corpo, que precisa estar bonitinha para que você consiga executar um bom movimento, um agachamento, a mesma coisa, ou até mesmo uma cadeira extensora, que é um exercício mais isolador, focado em uma articulação, que é um movimento de uma articulação, que é a extensão do joelho, ok? Esses grupos musculares, vou dividir da seguinte maneira. Nós temos os músculos primários, os músculos secundários, que vão ajudar, estabilizadores. Bom, os músculos primários são os músculos o músculo principal que está sendo trabalhado ali. Como assim? Quando a gente está trabalhando o supino na barra, qual o músculo principal? Qual os músculos que mais ativam ali? Principalmente o peitoral. Ok. Qual fibra do peitoral? Então aí a gente já pensa que existem variações do exercício supino, variações que vão modificar se você vai trabalhar a região mais superior, a parte mais clavicular, a parte mais perto da clavícula. Se você vai trabalhar a região mais esternocostal, que é mais perto aqui do osso externo. Ou se você vai trabalhar a parte mais inferior, aqui mais perto do mamilo, aqui. Ok. Ou também se você vai trabalhar mais a voltinha aqui, a parte mais lateral do seu peitoral. Existe um exercício específico para a parte do meio do peitoral? Não, porque aqui é osso, bate aqui, ó, encosta com o seu dedo, você vê que é osso aqui. Então, você ficar fazendo aquele exercício aqui, ó, que você vê um monte de gente fazendo na academia, é pura e simples besteira, tá? Mas tudo bem. Legal. Esse é o grupo muscular primário quando você está executando ali.
Quando você está pensando em grupos secundários, a gente está pensando em músculos que ajudam na execução do exercício. No caso do supino reto na barra, por exemplo, quem está fazendo o movimento junto com ele? Além do peitoral, que vai trazer a barra para frente e para dentro, né, fazendo esse movimento aqui no ombro, você tem o movimento do cotovelo, que está também sendo feito por quem? Pelo tríceps. Por quê? Porque você está fazendo uma extensão de cotovelo. Ok. Uma diferença, por exemplo, do supino reto na barra do supino reto com halteres. Com halteres, a ativação de tríceps é um pouco menor, porque se você ativasse demais tríceps e você estendesse o cotovelo, você não ia estender o cotovelo para cima, você ia estender o cotovelo para o lado. Então, quem que tem que também ativar? Bíceps. Por que na barra isso não acontece? Porque na barra o seu pega está fixo. Você está mais estável aqui. No halter não, você fica mais livre. Então você precisa do seu bíceps fazendo uma flexão de cotovelo para fazer uma estabilização. Ou seja, no caso do supino reto com halteres, o bíceps entraria aqui num músculo estabilizador do movimento. Qual outro grupo muscular entra como músculo estabilizador aqui? Um outro grupo muscular que atua como estabilizador no exercício do supino é a musculatura do deltoide, ou seja, a musculatura do ombro, principalmente a parte anterior, a parte da frente do seu deltoide. Ok, então, dito isso, né, vamos entender conceito de grupo muscular. Feito. Vamos pensar também em conceito de movimentos. Esses movimentos, eles podem ser multiarticulares ou monoarticulares. Quando a gente está falando de exercícios multiarticulares, a gente está falando em fazer um movimento que várias articulações atuam naquele movimento. Várias articulações. E quando a gente está fazendo um exercício monoarticular, uma articulação só trabalha. Então, peraí. Quando a gente fala, vou dar um exemplo clássico, agachamento. Vamos classificar. Agachamento. Você, quando está fazendo um exercício de agachamento, você está fazendo uma flexão de quadril, ou seja, aqui ó, quadril movimentando, e uma flexão de joelho, isso pensando na descida, ok? Quando a gente está pensando na subida, a gente está fazendo uma extensão de quadril, vamos novamente. Então, extensão, eu vou fazer a subida aqui, de quadril, e extensão de joelho. Então, vou fazer a subida com o joelho também, ok? Legal. Quando a gente pensa no movimento agachamento, a gente pensa em um exercício multiarticular. E quando a gente pensa no exercício cadeira extensora, a gente está pensando num exercício monoarticular. Alguns estudiosos, principalmente um brasileiro, em determinado momento falou que exercícios monoarticulares não tinha por que fazer, que são exercícios mais isolados. É verdade? Não. A literatura já bateu bastante nisso, falando que sim, exercícios monoarticulares são sim interessantes, principalmente dependendo de qual é o seu objetivo. Como assim? Vamos supor que uma pessoa ela quer trabalhar mais braço. Um exercício monoarticular, ele vai suprir, vai ajudar, vai complementar os exercícios multiarticulares para trabalhar o braço. Por exemplo, vocês acabaram de ver que o exercício supino trabalha sim tríceps, ativa tríceps e ativa também deltoide anterior, trabalha a parte da frente do seu ombro. Mas somente o exercício supino é suficiente para hipertrofiar muito bem tríceps e deltoide anterior? Então, depende do volume, depende do quanto é feito, enfim. Mas o que acontece? Quando a gente não faz exercícios monoarticulares também, a gente acaba deixando algumas partes do nosso músculo
sem treinar tanto. Por exemplo, não quero fazer nenhum exercício para ombro já, porque o supino já trabalha ombro, já trabalha deltoide. Ok, só que a gente tem que lembrar que o supino ele trabalha principalmente a parte anterior aqui do deltoide. Exercícios como, por exemplo, a elevação lateral vão trabalhar a parte mais média, a parte do meio aqui do seu deltoide. Então, outros exercícios, pensando em outras partes do músculo, são sim interessantes. Um outro grupo muscular, deltoide posterior. Então, é sim necessário que a gente faça exercícios, por vezes pensando, né, em toda a harmonia corporal da pessoa, em exercícios para deltoide posterior, a parte de trás do nosso deltoide. Ok, então a gente já viu que é interessante sim fazer exercício multiarticular e também é interessante sim fazer um exercício monoarticular. Por exemplo, o agachamento, o leg press, outros exercícios que trabalham muito bem quadríceps, né, que é a parte da frente da nossa coxa, não vai trabalhar um músculo em específico, que também faz parte do quadríceps, que é o reto femoral. Onde que ele ativa bem? Na cadeira extensora. Um outro exercício monoarticular, mesa flexora. Também é um exercício monoarticular. Então, mas eu tenho o stiff, eu tenho o good morning, eu tenho o levantamento terra, que já trabalham muito bem posteriores. Trabalham sim, trabalham posteriores de coxa, que é a parte de trás da nossa coxa, que a gente chama de isquiotibiais. É um nome meio difícil, então eu vou chamar de posteriores de coxa. Ok. Só que acontece, um dos músculos que é o músculo bíceps femoral, sim, tem um bíceps na nossa coxa também. O que acontece? Por que ele chama bíceps? Porque ele tem duas origens, ele tem dois inícios lá no nosso isquio, por isso o nome isquio. Ok, e aí ele vai descendo ao longo da parte de trás da nossa coxa, e existe uma parte dele, que é a cabeça curta desse bíceps femoral, que ele não começa lá no isquio. Então ele faz só um movimento, que é o movimento de flexão de joelho. E quando a gente está fazendo um stiff, quando a gente está fazendo um levantamento terra de good morning, o que a gente está fazendo? No terra, a gente está fazendo uma extensão de joelho. Então não são os posteriores de coxa que vão atuar na flexão de joelho. Porque você não está fazendo flexão na contração concêntrica. Nossa, eu já estou dificultando demais a cabeça de vocês. Enfim, vamos pensar da seguinte maneira. Essa parte mais curta do bíceps femoral, né, que é um importante músculo da parte posterior da nossa coxa, não é trabalhado tão bem nos exercícios multiarticulares, como, por exemplo, levantamento terra, stiff, good morning, que são trabalhados nos posteriores de coxa. Então, é importante trabalhar o monoarticular para trabalhar essa parte. Mas por que eu vou fazer um exercício específico para trabalhar essa parte? Porque quando a gente está pensando em treinar musculação, eu não estou pensando somente em levantar peso. Eu estou pensando em técnica correta do movimento. E além de técnica correta do movimento, eu estou pensando em outro ponto que também é muito importante: equilíbrio de forças, harmonia corporal. Equilíbrio de forças. Como assim equilíbrio de forças? A maioria das pessoas hoje trabalha sentada e trabalha no computador, certo? Então a pessoa fica muito tempo, normalmente, por mais que ela tenha uma cadeira totalmente ergonômica, tudo bonitinho ali, ela normalmente, se ela não presta atenção no que ela está fazendo, ela ainda senta errado, pode estar com a melhor cadeira do mundo. Ela vai ainda sentar errada, vai cruzar a perna, vai... E aí, o que acontece? O que acontece normalmente com o ombro dela, se ela não presta atenção? Vem para frente. E o que acontece com o trapézio? Parte superior do trapézio. Levanta. Para quê? Para digitar. E aí, quais músculos ficam encurtados?
trapézio, porque ele fica contraindo o dia inteiro, porque a pessoa está nessa posição por 8, 12 horas no dia, e peitoral, porque ela está com o ombro para frente, aqui, tá? Trazendo o ombro aqui mais para perto. Legal, esses músculos ficam encurtados. Legal, o que a gente precisa fazer? Equilibrar a força. Aonde? Nessa região superior aqui do tronco dela. Então ela vai precisar alongar a peitoral, vai precisar alongar a região superior aqui do trapézio, fazer uma soltura aqui na região, para que ela possa trabalhar a parte posterior, a parte de cima. Por quê? Porque senão ela vai começar a tentar treinar costas muito pesada, só que ao mesmo tempo em que ela está fazendo uma remada, ao mesmo tempo que ela está fazendo uma puxada, o músculo peitoral ele ainda continua ativo. Inclusive, numa puxada, o peitoral também é ativo. Ele também trabalha ali. Então, opa, a gente tem sim que pensar em equilíbrio de força. Para quê? Se ela está com o ombro muito para frente, a gente tem que trabalhar as musculaturas que vão trazer o ombro lá para trás, que vão deixar ele num posicionamento neutro, ok? Então, isso é muito importante para a gente pensar em equilíbrio de força e deixar a pessoa, 1, sem dor, 2, com uma postura mais adequada. Mas é muito importante que a pessoa tenha essa condição, essa visão de que não é só fazer o exercício, ela precisa prestar atenção no que ela faz no dia a dia dela. Em pensar em harmonia corporal, quantas pessoas você já não olhou treinando na academia ou viu às vezes a pessoa ali com uma roupa de treinar e você viu uma pessoa que ela tem uma coxa definidíssima, bonita, grossa na parte da frente, na parte do quadríceps, na parte anterior, ou seja, da frente, da coxa dela. Só que o posterior dela é isso aqui, ó, retinho. Ela tem bastante glúteo, ela tem uma voltinha bem bonitinha de glúteo, ela tem um quadríceps gigantesco de tanto fazer exercício focado em quadríceps, só que o posterior dela é totalmente fraco. Por quê? Porque não treina. O que acontece? Normalmente, dor no joelho. Por quê? Precisamos ter um equilíbrio adequado de forças entre musculaturas que vão estender o meu joelho e musculaturas que vão flexionar o meu joelho. Então, preciso ter esse equilíbrio de forças, principalmente para que a patela fique ajeitada adequadamente, para que não haja tantas forças ali no nosso joelho que estejam ali o tempo todo, forçando ele somente para um lado. Ele precisa estar estável. O joelho é uma articulação que precisa estar estável. E como que você vai deixar o joelho estável, por exemplo, se você trabalha principalmente somente exercícios que vão puxar vão puxar a patela para cima, que vocês estão fazendo um movimento só de um jeito nele? Você não consegue deixar ele estável. Então, a gente precisa pensar em harmonia corporal e equilíbrio de forças, porque elas trabalham muito juntas aqui, ok? Então, legal. Por isso, essa é a base para a prescrição. Para mim, a prescrição do que o Lucas faz, tá? Então, eu sempre penso, sim, em equilíbrio de forças, em quantidade de volume que uma pessoa está fazendo de exercício para a parte da frente, com a parte de trás. Ok, vamos simplificar uma outra coisa aqui. Existem vários tipos de movimento que as nossas articulações fazem, tá? Então, a nossa... Não vou ficar focando, tipo, pescoço e tudo, mas vou focar, tipo, nas, entre aspas, principais. A nossa articulação do ombro, ela faz o quê? A articulação do ombro eu vou deixar por último porque ela faz muita coisa. Cotovelo. Movimento... Opa. Cotovelo, flexão e extensão. Já vou explicar cada um deles, tá? Punho também não vou explicar. Quadril.
Sempre esqueço desse nome, dorsiflexão. Flexão plantar, dorsiflexão, eversão e inversão. Calma, eu vou explicar cada um deles. Então, um outro ponto aqui, cotovelo, tronco, flexão, extensão e rotação. Ok, vamos pensar no seguinte. Quais são as articulações mais móveis que a gente tem, né, dentro dessas daqui que eu coloquei? Ombro e quadril. Ela atua de uma diversidade de planos, eixos de movimento. O que a gente pensa quando eu estou falando em flexão? Então, assim, vocês vão ver muito quando eu estou corrigindo exercício, eu não falo assim, estica mais o braço. Não, eu falo estende mais o braço, ou seja, uma extensão de braço. E eu nem falo braço, por quê? Porque eu falo articulação, uma extensão de ombro, uma extensão de cotovelo, porque o movimento ele é feito na articulação. Então, vamos pensar o seguinte, ombro, então o movimento que o ombro faz. Eu estou com o ombro aqui do meu lado, certo? O que é uma flexão de ombro? É esse movimento aqui, ó, de subida do braço. Independente se eu estou com a mão para cá, isso é uma flexão. Ok? O que é uma extensão? Estou aqui com ele lá em cima, uma flexão. Eu vou estender e vou deixar ele do lado do meu corpo. Isso é uma extensão de ombro. E se eu jogasse meu braço lá para trás? Aí seria uma hiperextensão. Ok. Rotação. Então, meu ombro, vocês estão vendo aqui, ó. Eu estou fazendo uma flexão aqui e ele gira, ó. Ele faz uma rotação. Independente do plano que eu estou. É que aqui eu não consigo trazer ele mais para o lado. Aqui, ó. Ele gira, ó. O meu ombro gira. Então, ele faz uma rotação. O que é adução? Eu vou falar primeiro da abdução. Eu estou com o braço do lado do meu corpo e eu vou fazer uma abdução de ombro. Então, trouxe o braço aqui. Isso é uma abdução. Adução seria eu trazer ele de volta. Então, quando eu estou fazendo uma elevação lateral, eu estou fazendo uma abdução e uma adução de ombro. Calma que eu vou explicar o porquê que eu estou falando isso para vocês. Cotovelo, ele faz uma flexão e ele faz uma extensão. Ok? Só isso. É só isso que o cotovelo faz. Tá? Quadril, ele faz flexão. Como que eu vou mostrar uma flexão de quadril? Nossa, eu tô em pé, tô sentado aqui. Esse daqui, esse movimento de subida aqui da perna, dessa moça aqui, é uma flexão de quadril. Por quê? Porque o movimento está sendo feito no quadril. Quando ela abaixa a perna, isso é uma flexão de... Quando ela abaixa a perna, isso é uma extensão de quadril, ok? Quando você está sentado na cadeira extensora, vamos supor essa mesma moça aqui, ela está com o pé aqui, com a perna lá em cima, e ela vai movimentar agora o joelho, e ela traz o joelho para trás. Isso é uma flexão de joelho. Se ela estica a perna como ela está aqui, ela está fazendo uma extensão de joelho, ok? Então, quadril, ele faz flexão, ele faz extensão, flexão para cima, assim como o ombro, extensão para baixo, assim como o ombro, quadril, bem parecido com o ombro. Rotação, seu quadril gira também. Ele faz abdução, que é o movimento para fora, quando você está fazendo, por exemplo, o movimento na polia, por exemplo, aqui, ó, que aí a gente vai chamar de abdução na polia. Né? O que é a polia? É o crossover. Ó, esse exercício aqui, ó. Você está trazendo a perna para o lado, isso é uma abdução. E quando você traz a perna até o corpo, isso é uma adução. Ok. O joelho, ele só faz flexão
O joelho, ele atua ao contrário. Toda a parte da frente do nosso corpo, era esse ponto que eu queria chegar aqui com vocês, para simplificar tudo isso. Toda a parte da frente do nosso corpo, faz, independente se faz mais movimentos ou não, ela faz flexão. Toda a parte da frente, exceto uma, que é o joelho. Então, por exemplo, o meu ombro, ele faz uma flexão de ombro, eu venho para frente. O meu cotovelo faz uma flexão de cotovelo, para frente, né? No caso, aqui para frente. O joelho não, ele é ao contrário. Ele faz uma extensão. Então, toda a parte da frente do nosso corpo faz uma flexão. Exceto o joelho, que quando ele está fazendo o movimento para frente, é uma extensão. Então, se toda a parte da frente faz uma flexão, toda a parte de trás do nosso corpo faz uma extensão. Com exceção do joelho, que faz, quando faz movimento para trás, uma flexão. O tornozelo, ele faz o movimento de flexão plantar, que é aquele movimento de panturrilha, né? Então, vou mostrar para vocês. Então, ele faz o movimento de dorsiflexão, que é esse movimento para cima. Ele faz o movimento de flexão plantar, que é esse movimento aqui que você está apoiado com a ponta do pé e você vai subir, que é para focar. A gente vai trabalhar bastante panturrilha aqui. Ele vai fazer o movimento de eversão, que é esse movimento para dentro aqui. Ó, o tornozelo vem para dentro. O movimento de inversão, que é o movimento de tornozelo para fora. Não vou focar tanto, não vou focar em pronação, supinação, mas isso daqui tem bastante a ver também com a questão da corrida em si, mas vou falar só desses 4 hoje para ficar mais fácil para vocês. Ok, então faz flexão plantar, que é, estou aqui com a ponta do meu pé, vou subir. Dorsiflexão, que eu estou aqui com a ponta do meu pé, eu vou subir aqui para cima. Eversão, que eu vou fazer, eu estou aqui, meu tornozelo, certo? Vou fazer esse movimento que o tornozelo ele vai vir para dentro, então ele vai girar meu pé. E o movimento contrário, que eu estou aqui com o meu tornozelo, e aqui. Então, movimento para dentro e movimento para fora. Então, o tornozelo faz também esse movimento. Ok. Tudo isso para falar o quê? Quando a gente está analisando o movimento, a gente vê tudo isso. Então, só para dar um panorama geral aqui para vocês, de quais movimentos as articulações de vocês fazem. Para quê? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes eu estou falando, ó, você está fazendo uma elevação lateral aqui, gira um pouco mais o seu ombro. Por quê? Porque o ombro gira. Então gira um pouco mais o seu ombro para que o seu cotovelo fique para trás. Porque às vezes a pessoa está fazendo uma elevação lateral aqui e ela está com o cotovelo dela aqui embaixo, ó. E eu falo, aponta o seu cotovelo para fora. Como que você vai fazer isso? O cotovelo, ele só faz flexão e extensão, certo? Ele só faz isso aqui, ó. É isso aqui que o cotovelo faz. Se eu quero que o cotovelo aponte para trás, aonde que é o movimento? No ombro. Ele vai rodar todo o seu braço, antebraço aqui, para que o seu cotovelo aponte para trás. Entendeu? Então, por isso que eu expliquei isso para vocês. É claro que eu não vou ficar dificultando a vida de vocês. Ok, vamos para a prática aqui agora. O que eu, Lucas, olho para ver uma execução correta? Primeiro de tudo, quando eu peço para vocês filmarem o exercício, o que eu gosto de ver? Bom, se possível, eu gosto de ver o corpo inteiro de vocês. É claro que, assim, alguns de vocês não têm tripés, algumas pessoas não têm, às vezes, condição de comprar um local para ajustar e colocar, tipo, apoiar a câmera e tudo mais, embora não precise. Dica prática aqui, se você não tem um tripé para filmar. O que você faz? Faz como o Felipe faz. Vai com uma garrafinha d'água já para hidratar, que é muito bom, e apoia o celular na garrafinha.
deixa a garrafinha afastada do movimento e você vai fazer o quê? Você vai ligar a câmera frontal para ver se está aparecendo você na filmagem e aí você vai apertar o play e vai lá para o seu exercício fazer. De preferência, mostrando o corpo todo. Existem tripézinhos para vocês para comprar, para investir, porque eu vejo isso como um investimento. Por quê? Eu, Lucas, antes de começar a filmar o exercício, tinha muito detalhezinho que eu, Lucas, mesmo treinando já há muitos anos, eu não percebia. E os profissionais que estão na academia, às vezes tem tanta gente ali dando aula e eles corrigindo tanta gente, que por eu ser profissional, eles não ficam olhando muito o meu movimento. E eu já falei, eu sempre falo, gente, se eu estou fazendo alguma coisa errada, se eu estou algum detalhe que dá para ajustar, me fala. Mas eles não falam. E eu entendo por que não falam. Mas eu gosto que me corrijam. E quando você filma o exercício, você mesmo já olha e sabendo como executar muito bem ele, você fala, nossa, estou errando aqui. Então, você mesmo já bate o olho e já vê. E aí quando você envia para mim e eu falo, eu vou ver não só o que você mesmo já viu, mas eu vou ver outros pontos. Um ponto importante, quando a gente está filmando o exercício para analisar um movimento, vamos supor, a gente está filmando a rosca direta, que é um movimento de bíceps, em que a gente vai fazer a flexão e extensão de cotovelo aqui. Né? Não é um movimento específico para bíceps, enfim. Como você vai filmar? Você vai filmar de lado? Você vai filmar de frente? Bom, se você filmar de frente, eu vou conseguir ver bem pouco do movimento, porque o movimento ele acontece aqui, ó. Então, o ideal, filmar de lado ou, inicialmente, na diagonal, porque eu consigo ver um pouquinho da parte da frente e um pouquinho da parte do lado, e eu consigo ter uma noção um pouco mais geral. Por exemplo, agachamento. Eu, Lucas, gosto de ver principalmente de lado a filmagem, que a pessoa fique de lado. Para quê? Porque onde mais as pessoas erram no agachamento? Normalmente não é no posicionamento dos pés, normalmente é no posicionamento da cabeça, no posicionamento do tronco, no posicionamento do ombro, na contração de abdômen, no giro de quadril. Então de lado é um movimento legal. Só que na primeira vez, pode ser interessante filmar na diagonal. Por quê? Porque eu consigo ter uma ideia da visualização de frente e também da visualização de lado. E aí, caso eu precise, eu peço, ó, filma de lado, que eu acho que é mais interessante, ou filma de frente, porque de lado tá perfeitinho. O terra, mesma coisa. Então, quando você não sabe como você vai filmar de frente, você vai filmar de lado, filma a primeira vez na diagonal. Se o movimento já tiver, se eu consigo ver que ele está perfeitinho filmando na diagonal, eu não vou pedir, olha, filma de frente, filma de lado, porque eu já estou vendo que você já sabe executar aquele exercício. Agora, se eu vejo, bom, na diagonal eu consegui ver um detalhezinho aqui que pode estar faltando. Então, filma de lado ou de frente, aí eu vou pedir para vocês. Então é isso daqui que eu olho, tá? Estabilização. Cara, a primeira coisa quando a gente está pensando em qualquer exercício, todos, seja exercício sentado, seja exercício de barriga para baixo, deitado, todos. A gente, antes de começar a fazer o movimento, a gente precisa pensar nesses dois pontos: estabilização e alinhamento. Por quê? O exercício que começa errado, ele vai ser feito errado. Então, por exemplo, se você vai fazer um agachamento e você está aqui de lado e você não estabiliza a escápula, você não faz isso aqui, ó. Você não puxa o ombro para trás, a sua estabilização na região aqui já fica ruim. O que isso implica? Que o movimento, de alguma maneira, vai sair torto, vai sair errado, não vai estar totalmente estável para que você consiga executar ele bem. Se você vai fazer um exercício em pé, uma rosca direta, uma elevação lateral, algum exercício em pé,
você tem que olhar, antes de tudo, aonde está o posicionamento do seu pé. Por quê? Eu vou ver muita gente fazer um exercício de bíceps, a pessoa tá, isso daqui são seus pés. A pessoa tá com o pé para cá, o outro pé tá lá do outro lado e tá girado para dentro. Ah, mas o exercício não é feito aqui no pé. O exercício é feito lá na articulação do cotovelo. Sim, é verdade. Principalmente, o movimento principal é sim feito na articulação do cotovelo. A estabilização é feita sim na articulação do ombro. Só que a estabilização do seu corpo, você vai fazer o movimento, você vai ficar todo torto para fazer o movimento como um todo não vai sair perfeito. Porque você não vai estar conseguindo se estabilizar direito, não fica bom o movimento. Outro ponto, por exemplo, teve um aluno uma vez que ele me mostrou ele fazendo uma elevação lateral. Ele estava com os pés juntinhos, quase um do outro aqui, e não tem problema. Se você sabe fazer uma boa execução, você vai se ajustar num ponto em que você fica confortável. Então, o pé pode às vezes estar um pouquinho mais para fora, pode estar paralelo, mas eles têm que estar alinhados, tá? Ok. Então ele estava com os pés aqui. Só que um pé dele estava para fora, totalmente para fora, e o outro estava para dentro. Por conta do pé dele estar totalmente para fora, o que ele girava junto? O tronco e o quadril dele, então ele ficava torto. Quando ele ia fazer elevação lateral, uma elevação lateral dele estava aqui, a outra estava lá na frente. Ou seja, fica torto o movimento. Ah, mas fica torto o movimento? E aí você mesmo, tentando melhorar a sua técnica, tentando melhorar o seu corpo, acaba causando em si mesmo desvios musculares. Ou seja, por treinar errado, você mesmo acaba causando em si mesmo desvios, que não são interessantes, são mais difíceis depois de corrigir, do que se você já começa a aprender da maneira correta. Porque é muito mais difícil a gente corrigir um vício de treino, alguém que já faz errado há muitos anos, do que alguém que está aprendendo agora. Você está aprendendo agora, você não tem vício nenhum. Você vai ensinar a pessoa vai falar, pô, legal, estou executando bonitinho. A pessoa que tem vício de treino, você vai falar assim para ela, olha, você está fazendo isso dessa maneira aqui, mas tenta fazer dessa maneira. Ah, mas eu faço assim faz 10 anos. E aí, ela está tão condicionada, faz 10 anos que ela faz exatamente o mesmo movimento, que é muito difícil para ela pensar no movimento como um todo, fazendo a força com outros grupos musculares. Trabalhando de uma maneira diferente do que ela está acostumada. Por quê? Porque se ela já treina já há muito tempo e ela vai precisar ajustar esse movimento, às vezes, e comumente, ela vai precisar abaixar o peso, e ele não vai gostar de abaixar o peso, porque na visão dela, abaixar o peso é uma involução. Ah, eu tô abaixando o peso, mas pô, eu tava com um peso maior. Não, mas você tava fazendo errado com o movimento maior, com o peso maior. Então é mais válido você abaixar o peso para que a sua técnica seja melhor. E quando a técnica tá melhor, quando você consegue realmente pensar no movimento, pensar no músculo que você quer trabalhar, aí sim você aumenta de novo o peso, já trabalhando melhor. Alinhamento. Está muito ligado com a estabilização. Por exemplo, eu estou aqui fazendo o exercício a fundo, ok? Parei o movimento, afundo aqui. Primeiro de tudo, quando eu estou lá em cima, qual que é a primeira coisa que eu vou olhar antes de começar a fazer esse movimento? Antes, a estabilização. Como que eu vou saber se eu estou estável? Um pé na linha, cada pé vai na sua linha do quadril. O que eu mais vejo? A pessoa está com o quadril aqui, essa é a linha do seu quadril, e ela vai colocar o pé aqui dentro. Ó. Isso desalinha o seu quadril. O que acontece? Comumente, o que é normal acontecer quando isso acontece? O joelho que está aqui, já, primeiro de tudo, ele já está totalmente desalinhado com o quadril. O joelho vai para dentro. Nem comecei o movimento aqui, nem estou aqui ainda, eu estou esticado lá, estou alinhando meus pés. Ambos os pés estão para frente, ambos os pés estão na linha do seu próprio quadril. Qual que é o próximo passo?
o alinhamento. Então, eu vou pensar em alinhamento trazendo um pé lá para trás. Não muito para trás, não muito para frente, para que o meu joelho fique alinhado ao meu quadril. Ok, legal. Pensei no meu alinhamento. Aonde mais eu vou pensar? Estou lá em cima ainda, nem comecei o movimento. Eu vou pensar na minha cabeça. Ela tem que estar alinhada ao meu tronco. Outro ponto. A gente vai pensar também na estabilização, que é o abdômen. Então, eu nem comecei o movimento ainda, eu já preciso contrair o meu abdômen. O abdômen ele já vai estar contraído. Por quê? Se eu não contraio o abdômen, a hora que eu desço aqui, eu desequilibro. Por quê? Porque o abdômen ele é uma musculatura que atua nesses desequilíbrios do nosso corpo. Ele atua em forças não somente fazendo a flexão de tronco que ele faz, mas ele atua também pensando em equilíbrio muscular, em desequilíbrios do nosso corpo também. Então, o abdômen precisa estar contraído. A escápula precisa estar fechada, ou seja, as costas precisam estar fechadas. Aqui estão suas escápulas, certo? Elas nunca vão juntar uma com a outra, mas você vai tentar juntar uma com a outra. Você vai tentar fazer isso aqui, ó. Opa, juntei. Vou fechar minhas costas e vou segurar. Vou mantê-la lá atrás. E isso eu ainda nem comecei o exercício. Então percebe que antes de eu começar o exercício, qualquer exercício, eu preciso primeiro pensar em estabilização e alinhamento. Aí sim, eu vou pensar em movimento. Aí sim, depois eu vou pensar em peso. Então, primeiro de tudo, estabilização e alinhamento. Cabeça está alinhada, costas aqui está alinhada, abdômen está contraído, pé está alinhado. Estou estável, abdômen está contraído? Tá, vamos começar. Vamos. Vou fazer o movimento para onde? Nesse caso, eu estou fazendo o movimento para baixo. Seria errado se eu fosse fazer um movimento para frente aqui? Não, é uma outra maneira de fazer, mas nesse movimento, nessa filmagem, eu estou fazendo o movimento para baixo. Então, eu vou fazer força aonde? Aqui, principalmente no meu calcanhar, mas meu pé inteiro, o tempo todo tem que estar no chão, e aqui somente a ponta do meu pé. Eu vou fazer a força só nessa perna, como muita gente fala? Não. Por quê? Porque o movimento é tanto nessa perna quanto na perna de trás. Se eu quiser fazer a força só no pé da frente, eu vou fazer um agachamento búlgaro, que é diferente, que é outro exercício. Posso sim, se eu quiser, falar para o aluno, dar uma orientação para ele. Olha, você vai fazer a força principalmente na perna da frente e essa daqui vai atuar como acessório? Posso. Posso falar, você vai fazer força nas duas pernas? Posso. Então, não existe, esse é o certo, esse é o errado. Mas se você está movimentando as duas pernas, você está trabalhando sim ambas. Então faz força nas duas. Normalmente, tá? E aí vai sempre de acordo com o que o treinador explica para você. Por isso, e é claro, quando a gente está pensando, às vezes, em uma consultoria, colocando muito detalhezinho, isso pode confundir muita gente. Faz força nas duas pernas. É tanta coisa para você pensar que a gente começa primeiro com o básico, que é, vamos estabilizar, alinhar e vamos fazer o movimento? Beleza, depois a gente vai pensar em detalhes. Aonde a gente está fazendo a força, a maneira de, entendeu? Fazer variações e tudo mais. Às vezes o pessoal quer dar um pique lá para frente, sem nem saber fazer o básico, que é estabilizar e alinhar. É onde eu vejo a maioria das pessoas errando, que é estabilização e alinhamento. Quer ver? Vou mostrar um outro exercício aqui. Quando eu estou fazendo um agachamento no Smith, na barra Smith, qual que é o primeiro ponto que eu tenho que fazer antes de eu pensar em executar um agachamento? Seja no Smith, seja num agachamento comum, eu primeiro preciso pensar em estabilizar e em alinhar. Como assim? O que eu vou alinhar aqui? Eu vou alinhar meus pés
com a barra. Então, meu calcanhar vai ficar exatamente na mesma linha da barra que eu vou fazer. Ah, mas o pé não é lá na frente? Não. O pé é alinhado com a barra. Da mesma maneira que quando você vai fazer o agachamento com a barra nas costas, o pé também é alinhado com a barra. Ok. O pé está alinhado. Aonde que ele está? Ligeiramente para fora. Por quê? Porque isso vai manter uma estabilização melhor. Por quê? Se você deixa o seu pé reto, totalmente reto no agachamento, isso gera uma maior instabilidade para o seu joelho. Então, o seu joelho ele tende mais a ir para dentro. Então, quando você gira um pouquinho o seu pé para o lado, você está aumentando a sua base de sustentação. Então, fica mais estável para você executar, além de normalmente mais confortável para você executar. É errado fazer agachamento com os pés para frente? Não. Porém, não é agora, com o pé para dentro, sim. Mas com o pé para frente, é errado? Não, principalmente nesse. Mas vai tentar fazer um agachamento livre com o pé totalmente paralelo. Você perde o equilíbrio, você perde a sua grande parte da sua estabilização, porque o seu pé, a base de sustentação, ó, quando o pé fica para fora, é daqui até aqui, ó, todo esse espaço aqui, ó. Quando o pé fica reto, olha o espaço, ele diminui, ó. Ele não fica mais isso aqui. Ele fica só daqui, aqui. Então, você diminui a sua estabilização. Tá, nem comecei o movimento ainda. Tô aqui no agachamento. Qual que é o primeiro passo? Tô lá em cima. Eu tô com a barra lá nas minhas costas. Eu vou estabilizar, fechar minhas costas. Para quê? Para que a barra não caia, não vá para frente, não fique na minha cervical. Você tem que apoiar ela na região superior aqui do seu trapézio, não é na sua cervical. Por isso que muita gente às vezes vai colocar a barra e sente dor aqui. Porque ela coloca aqui na cervical, não é na cervical que você coloca a barra, é no trapézio. Ok. Estabilizei aqui, fechei as costas. A parte das costas está estável. Onde mais eu vou estabilizar? Abdômen. Puxa o abdômen e segura. Segura ele contraído o tempo todo. Tanto na subida quanto na descida. Você não pode soltar o abdômen em exercício assim. Porque você solta o abdômen, o que acontece normalmente? A pessoa está fazendo o abdômen, o abdômen não, o agachamento, a pessoa está descendo, está descendo, está descendo. Você vê na descida, lá embaixo, a pessoa solta a barriga. Você vê a barriga da pessoa fazendo isso aqui, ó. Pum, indo lá para frente. É aí que a pessoa começa a machucar um pouquinho a coluna. Então, principalmente lá embaixo, seu abdômen tem que estar o mais contraído possível. Tem que estar o mais estável possível. Por isso que a gente começa não fazendo agachamento com peso, começa a fazer um agachamento sentado no banco, enfim. Ok. Estou estável. Pé alinhado um pouquinho para fora e um pouquinho, às vezes, e aí vai muito de como a pessoa se sente mais confortável, mais estável. Às vezes, exatamente na linha do quadril, o pé girado um pouquinho para fora, ou algumas pessoas têm um agachamento que é um pouquinho mais afastado. Não é que nem o sumô, que o pé está girado um pouco mais para fora ainda, mas ele é um pouco mais afastado, porque é mais confortável para a pessoa. Um exemplo de uma pessoa que agacha assim, minha mãe. A minha mãe não consegue fazer o agachamento aqui, exatamente na linha do quadril dela. O joelho dela vai para frente, vai para dentro. Se ela abre um pouquinho mais e gira um pouco, não tanto assim o pé dela, não chega a ser um sumô, mas ela gira um pouquinho, ela se sente mais confortável para agachar. É o agachamento dela, é diferente do meu, que é um pouquinho mais fechado. Tem pessoas que conseguem agachar com o pé bem fechadinho. Precisa? Não. Cada agachamento tem sua variação. Ok, então, de maneira geral, pé alinhado ao quadril aqui e girado um pouquinho para fora. Nem comecei o movimento, estou lá em cima ainda. Ok, estou lá em cima. Contrai o abdômen, fechei as costas, o pé está alinhado. E agora vamos pensar, além da estabilização, no alinhamento. O que muita gente faz quando está com a barra? A pessoa está com a barra aqui, ó, a pessoa coloca o cotovelo lá atrás, ó. Aí o que acontece? Olha o ombro como fica muito mais
tensionado? Porque você está aqui, ó. E aí você coloca o cotovelo lá para trás. Qualquer movimento que você vai fazer, ó, aqui, ó, cotovelo, está fechado aqui com a barra, cotovelo para baixo, alinhado ao tronco. Então, não terminei nem o alinhamento. Outro ponto, cabeça. A pessoa vai agachar e a pessoa quer ficar olhando o tempo todo para o espelho. Aqui tem um espelho aqui na minha frente. Percebe que mesmo com o meu olho levemente mais para baixo, eu ainda consigo ver o espelho. E se não tivesse um espelho? Tudo bem, eu não preciso ficar olhando no espelho. Não preciso. Por quê? A gente tem que aprender a ter consciência corporal. Então, eu vou descer, eu estou alinhado lá em cima. Cabeça está retinha, costas estão fechadas, cotovelos estão apontando para baixo, abdômen está contraído, pés estão alinhados ao quadril, ou às vezes um pouquinho mais aberto, e girado um pouquinho para fora. Beleza, agora sim eu vou começar o movimento. Então, ó, eu estou aqui. Percebe que... Opa. Olha aqui. Aonde que eu estou começando o meu movimento? Eu estava totalmente reto aqui. Aonde começa o meu agachamento? É no joelho? É o meu joelho indo para frente? Não. Ah, o Adalberto saiu porque ele falou mesmo que ele ia sair, que ele não ia conseguir ficar a aula inteira, tá? Esse é o último exercício assim, que eu vou explicar, porque ele é um exercício mais complicadinho, que é o que muita gente tem dúvida. Beleza, você está retinho, bonitinho. Aonde que eu vou começar o meu movimento? Aqui, ó, quadril. Então, quando a gente pensa em agachamento, a gente pensa em quadril indo para trás e a gente pensa em joelho indo para frente. Então, esse é o agachamento. E o movimento como um todo, ele é para baixo e para cima, né? Opa. Então, o quadril é ele que começa o movimento, ele indo para trás, eu fazendo uma flexão de quadril, percebe, ó? Lembra da moça com o pé para cima? Aqui, ó. Só que aqui meu pé está apoiado no chão. Então, flexão de quadril. Quadril indo para trás. Conforme eu vou descendo, se eu jogo só o quadril para trás e meu joelho não vai para frente, o que acontece? O meu tronco, porque ele quer se compensar com o movimento, porque eu não quero perder o equilíbrio e cair, se o meu joelho não vai para frente, o meu tronco vai. Por quê? Porque se o meu tronco não vai para frente, meu joelho não vai para frente, para tentar compensar esse movimento do quadril aqui, o que acontece? Eu perco a minha estabilização, eu perco o equilíbrio do movimento e caio. Eu me desestabilizo. Então, para manter uma boa estabilização e manter o meu tronco alinhado o tempo inteiro, o meu quadril vai para trás e conforme o quadril vai indo para trás, o meu joelho vai indo para frente. Então, você já vem aqui. O joelho pode passar da linha do pé? Pode. Deve passar da linha do pé. Porque é ele que vai tentar, entre aspas, fazer essa compensação de movimento aqui do quadril indo para trás. Então, quadril indo para trás, joelho indo para frente. Quem mais se movimenta? Hoje em dia o pessoal já tem falado um pouquinho mais da articulação, dessa articulação que trabalha, que tem que ser muito móvel, que também trabalha no agachamento. Que é qual? Aqui, ó, a articulação do tornozelo. O tornozelo, ele vai para onde? Ele vai para frente também. Por quê? Porque ele vai ajudar o joelho a ir lá para frente. Então, o tornozelo da pessoa, quando está fazendo um agachamento, ela tem que ser móvel. Lembra que eu já falei em aulas anteriores sobre articulações, que tem que ser móveis ou estáveis. A articulação do quadril aqui tem que ser móvel, a articulação do joelho tem que ser estável e a articulação do tornozelo tem que ser móvel. E se a pessoa que vai executar o agachamento, ela não tem uma mobilidade de tornozelo, ela não consegue ir com o tornozelo lá para frente, o que acontece?
o joelho também não consegue vir tanto para frente. O que que acontece? O pé dela, aqui, ó, que eu tô de lado, não dá para ver tanto, eu vou fazer isso aqui, ó. Vai lá para diagonal. Vai jogar o meu tornozelo para dentro. Fazendo o quê? Trazendo quem para dentro também? O meu joelho. Então, meu tornozelo vem para dentro, aqui, e o meu joelho vem junto para dentro. Por quê? Porque eu não tenho uma boa mobilidade aqui ainda. Então, é importante trabalhar a mobilidade. É preciso avaliar essa mobilidade da pessoa. E quando, por exemplo, você está fazendo um movimento aqui, de agachamento, e a pessoa não tem uma boa mobilidade no quadril, ou a pessoa tem um encurtamento da parte posterior, aqui, ó, da parte de trás da coxa. O que que acontece? A pessoa vai agachar e vai fazer isso aqui, ó. A coluna dela, a parte de baixo aqui, ó. Olha como ela vai ficar redondinha. E olha como ela deveria estar. Óbvio que assim, eu, Lucas, ainda preciso trabalhar muito mais a minha mobilidade de quadril e alongamento de posterior. Mas olha. Aqui, ó. Cabeça, ela está um pouquinho para frente ainda. Eu poderia estar com a cabeça um pouquinho mais para frente, para alinhar um pouquinho mais ainda com o tronco, mas aqui não está totalmente errado. O que que muita gente faz? Isso aqui, ó. Bota a cabeça lá na frente, ó. A pessoa continua olhando para o espelho aqui, ó. Tá olhando para o espelho aqui, ó. Aí o tronco dela tá aqui. Ela tá descendo, ela faz isso aqui com a coluna. O joelho dela tá aqui e o pé tá aqui, ó. A pessoa fica todo torta. Então, o correto aqui, aqui, joelho na frente, pé. Ó, o joelho está levemente à frente da linha do pé. Entende? Então, esse é um movimento. E, por exemplo, existem pessoas que conseguem, por conta de que é uma pessoa que já trabalha muita mobilidade de quadril, muita mobilidade de tornozelo, a pessoa vai conseguir fazer um agachamento assim, ó. Olha aonde está o quadril da pessoa. E mesmo assim, a coluna, ó, tá retinha. Por quê? Porque a pessoa, ela consegue manter uma boa estabilização no abdômen, consegue manter uma boa estabilização aqui nas costas, um bom alinhamento, ó. Percebe? O quadril está aqui embaixo, o joelho está aqui em cima. Muita gente consegue fazer isso aqui? Não. Porque a maioria das pessoas não tem esse tanto de mobilidade de quadril e tornozelo ainda. Por quê? Porque não trabalha isso. Como fazer para melhorar? Trabalhar isso. Entende? Então, por isso que a gente precisa treinar o que precisa ser treinado aí. Entende? Por exemplo, o meu agachamento ali, eu não estou chegando ainda nem na paralelo. Eu poderia, hoje, aquele vídeo ele já é um pouquinho mais antigo. Hoje eu prefiro já diminuir a carga do que eu estava fazendo e descer um pouco mais. Descer um pouco mais. Por quê? Já tem estudos mostrando que você fazer um agachamento completo, que é esse agachamento aqui, não necessariamente tão embaixo, pode ser um pouco menorzinho aqui, um pouco com o quadril um pouco menos. Um agachamento completo assim, feito bem feito, mesmo que a carga seja menor, a amplitude dela é maior e a ativação de alguns músculos, como por exemplo glúteos e adutores, que é a parte de dentro da coxa, ela é maior em comparação ao agachamento mais curtinho. Só que, se eu não tenho mobilidade de quadril ainda, ou de tornozelo ainda, para fazer um agachamento assim, eu faço um agachamento parcial, até o ponto em que eu me sinto confortável, em que eu mantenho minha coluna estável, e vou treinando para que eu consiga cada vez mais
abaixar mais, melhorar cada vez mais o meu movimento. Entendem? Então, basicamente, a base de toda a técnica de movimento, ela está principalmente antes de começar o movimento, que é na estabilização e no alinhamento. Se a sua estabilização e o seu alinhamento antes de começar o exercício não estão bons, o exercício vai sair todo errado. Todo errado. Então, antes de pensar aqui no movimento, antes de pensar inclusive no peso, a gente tem que pensar aqui, ó, em alinhamento e estabilização. Em alinhamento e estabilização. Esse é um ponto que eu bato com todos os meus alunos. É o ponto que eu mais corrijo vocês. É estabilização e alinhamento. Estabilização e alinhamento. Essa minha aluna, ela está fazendo um desenvolvimento, um movimento para cima, certo? Por isso eu coloquei a setinha verde para cima. Aonde deveria estar o cotovelo dela? Como eu disse, alinhado ao tronco. Na realidade, levemente um pouquinho para frente. Quando a gente está com ele totalmente aqui, para fazer o movimento de desenvolvimento, é desconfortável para a articulação do ombro. Então, quando você coloca ele levemente para frente, mas mantendo, obviamente, a estabilização lá atrás, você consegue movimentar a articulação sem causar um atrito tão grande entre a cabeça do húmero, que é o osso aqui do braço, e o acrômio da sua clavícula, que é uma parte da sua escápula. Porque se está totalmente aqui, a hora que você sobe, um atrita no outro, um bate no outro. Principalmente em exercício que é acima de 90 graus aqui, ó. Acima de 90 graus aqui, ó, se atrita muito eles. Então, uma maneira de fazer mais confortável é a frente. Por isso que quando eu vou pedir para vocês fazerem o exercício de desenvolvimento, eu peço para vocês fazerem levemente à frente, com o cotovelo levemente à frente. Obviamente que com as costas fechadas, ok? Então, aonde que está o cotovelo dela? Está apontando para trás. Quando ela for fazer o movimento de subida, para onde que ela vai fazer? Para frente. Não é para frente, é para cima o movimento. Percebe? Antes dela começar a fazer o exercício, aqui, ó, ela já não está alinhada. A hora que ela for começar a fazer o exercício, para onde que ela vai fazer? Desalinhada. Ela vai fazer o exercício inteiro assim. Agora, um outro ponto que muita gente também não presta atenção. Aqui, ó. Ué, mas o que está errado aqui no pé dela? Não é que está errado, mas pensa, ela está sentada aqui. Com o peso que ela está, talvez nem vai acontecer nada. Só que o que acontece? Aqui, ó, a estabilização dela é muito pequena. Por quê? Primeiro, o pé dela está apoiado somente a ponta do pé, certo? O joelho dela está aqui muito para frente. A estabilização dela aqui está totalmente desfavorável para que ela conseguisse levantar uma carga muito maior. Como que seria o ideal? O ideal mesmo. Retinho aqui. Nossa, tá bem retinho aqui mesmo. Retinho aqui. Aqui, joelho. Desceu reto, ó. E aqui estaria o pé dela. Reto. Pensou em estabilização, estabilizou, cotovelo alinhado, joelho alinhado para que os pés ficassem mais confortáveis aqui. Outro ponto, para que ela conseguisse levantar mais carga, seria mais interessante ela deixar os pés totalmente retos, paralelos aqui, ou ela aumentar um pouquinho a base de sustentação e apoiar os pés na diagonal, como por exemplo num agachamento. Igual um agachamento. Porque ela vai ficar mais estável ainda, ela abre mais ainda a base de sustentação dela, consegue contrair mais, inclusive o glúteo aqui para contrair, enfim, é mais difícil sentado, mas dá sim para contrair o glúteo. Vai estar mais estável para fazer o movimento e ela vai conseguir pegar mais carga. Só com esse ajuste mínimo, de ajuste aqui no pé. Então, percebam que
antes de começar a fazer qualquer exercício, a gente pensa em estabilização e alinhamento. Um outro ponto. Aqui, ó. Agachamento. Agachamento clássico. O joelho não pode passar da ponta do pé. Olha aqui, ó. O joelho não está passando da ponta do pé. Imagina que tem uma barrinha aqui, ó, que não deixa esse joelho lá para frente. O quadril está indo lá para trás. O joelho não está indo lá para frente, certo? O que acontece? Olha o tronco. Olha o tronco lá para frente. Legal. E quando o joelho passa da ponta do pé? Olha a diferença. O quadril está indo para trás, fazendo flexão de quadril, e o joelho está indo para a frente, fazendo flexão de joelho. Quando ele sobe, eu estou fazendo uma extensão de quadril e uma extensão de joelho, mantendo o meu tronco alinhado. Dá para melhorar esse exercício aqui desse cara? Dá. A cabeça dele tá errada? Tá um pouquinho para frente. Daria para ele alinhar um pouquinho mais. Porém, ele está mantendo muito bem o exercício? Tá. Essa leve extensão que ele está aqui vai causar algum problema para ele? Não. Nesse caso, não. Esse daqui é um agachamento sumô. Certo? Os pés dela estão para fora. Para onde o joelho vão? Para fora. Percebe? Esse posicionamento aqui do pé aonde ele está aqui, que está um pouquinho mais um pouco mais afastado do que a linha do quadril, ó. O quadril está aqui dela e o pé está aqui. Normalmente, para a maioria das pessoas, ficaria totalmente desconfortável aqui, o que normalmente, com a maioria das pessoas, aconteceria com o joelho viria para cá, para dentro. A pessoa ia fazer o agachamento e o joelho ia vir para dentro. Então, possivelmente, aonde ela poderia colocar o pé? Ao invés de colocar o pé aqui, ó, ela coloca o pé aqui. E ao invés de girar tanto o pé assim, quase paralelo, ela vai girar um pouco menos aqui. Para que ela consiga manter esse joelho sem vir para cá. Para que ela consiga fazer força lá no glúteo e faça força para cá, ó, na diagonal. Para fora. Mantendo o joelho. Então percebe que antes de começar qualquer exercício, se a estabilização, se o alinhamento não estão corretos, o exercício não sai bem feito. Não sai. Não sai. Não sai. Então, às vezes eu percebo que eu sou um pouco detalhista nesse ponto, e sim, eu sou chato mesmo. Sou chato. Por quê? Porque quando a gente aprende a treinar, quando a gente pega essa base de treino, essa base de exercícios, e começa a entender um pouco, bom, nesse movimento aqui, deixa eu pensar, a minha base aqui, a minha estabilização, o meu alinhamento tá bom nesse exercício, você consegue trazer isso para todos os outros. Percebe? Ela tá, a minha aluna ela tá com o cotovelo para trás, e eu tinha falado sobre isso em qual exercício? Agachamento, cotovelo para baixo. Um outro exercício que eu poderia falar de cotovelo para baixo, puxada, que é aquele que você pega a barra lá em cima e vai puxar aqui. Aonde o cotovelo tem que estar? Para baixo. Então, você pega a base geral da movimentação, o alinhamento geral da movimentação e vai passando isso para vários exercícios. Por exemplo, eu falei da base do agachamento, né? Um pouquinho mais aberto, girado o pé para fora. Ela está sentada no banco. Sentada no banco. Pensando no posicionamento mais confortável para que ela conseguisse pegar mais peso no desenvolvimento, que é um exercício de braço, de ombro, principalmente deltoide, qual que é a estabilização, qual é o alinhamento? É o mesmo do agachamento. É o exercício para o outro grupo muscular. Mas a base é a mesma. Entende? E aí se ela vai fazer um desenvolvimento com halter, se ela vai fazer um desenvolvimento com a barra, se ela vai fazer um desenvolvimento em pé, sentada, agachada, qual que é a base? É a mesma. Percebem? Então, quando a gente
aprende a base para uma execução correta dos exercícios, quando a gente pensa em estabilização, alinhamento da movimentação, antes de pensar na movimentação em si, a gente começa a pensar nos detalhes do movimento, a gente acerta. E aí quando a gente acerta o movimento, a gente consegue pensar, isso futuramente, você vai pegando isso com o tempo de treino, começa a pensar na contração do músculo que tem que ser feito. Por quê? A sua estabilização tá boa, seu alinhamento tá bom, aí você vai pensar no movimento daqueles grupos musculares que têm que ser trabalhados. Mas isso é mais para frente. Se você já começa muito bem aqui e aqui, ó, você já começa treinando melhor que 90% das pessoas. Porque 90% das pessoas que treinam sozinhas em academia não pensam minimamente nisso daqui. Quem já treinou pelo menos uma vez com algum personal, ou já teve alguma consultoria, ou alguma coisa assim, com algum contato com um treinador, um bom treinador, minimamente isso daqui ela já tem na mente dela, que é, antes de fazer o movimento ela precisa pensar nisso aqui. Para vocês que estão treinando sozinhos, ou que não estão fazendo consultoria, que não tem um personal, se vocês se aterem e prestarem muita atenção já no começo do exercício, nesses dois pontos aqui, ó, perfeito. Depois que esses dois eles estão muito bem feitos, esse daqui ele sai ele é uma mera consequência de boa estabilização e bom alinhamento. E o peso? O peso, ele é algo que sim, ele é importante pensar em progressão. Ele é importante sim a gente pensar se ele está adequado, se ele está leve, se ele está muito pesado. Porém, se isso daqui tá ok, aí sim a gente vai pensar em peso. Aí sim a gente vai pensar em progressão. Porque aqui é a base. Aqui é a base. Entende? Bom, é isso. Agradeço por mais uma aula. Bom final de semana. Fica com Deus e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.